Vocês pediram e nós trouxemos. Dr. Renato Opsi-Blum é a maior autoridade naquilo que nos interessa, a tecnologia, da comunicação, da informação, a digitalização, a informática, a eletrônica. Olha, ele é mestre em tudo. Renato, obrigado de você atender o convite aqui da Uniregistral. Presidente, uma alegria, especialmente para falar sobre sistemas disruptivos, né, de tecnologia. Eu gostei do termo eletrônico, lá das antigas, dos primórdios, enfim, e tanta coisa nova que irá acontecer nos próximos 3 anos. O doutor Renato, ele conhece tudo, ele tem inúmeros cursos, ele é um exemplo para vocês, porque ele não para de estudar. Se eu fosse ler o currículo, seria assim 2 semanas de programa e não terminaria. Mas conta um pouquinho aí daquilo que você pode ensinar os meninos para eles terem força e empenho para aprender cada vez mais. E já vou aproveitar, Nani, se você permitir, convidá-los aqui para me seguir nas minhas redes, @RenatoOpsi-Blum. Eu publico quase que todo dia 2, 3 conteúdos nessa área do direito digital, da proteção de dados, da inteligência artificial, da tecnologia e de questões que geram aí disrupções, como eu citei no começo, e vão mudar a nossa vida. Qual seria o principal ponto hoje, Naline, que nos aflige? E me aflige bastante, confesso, estou bem preocupado com isso. É a mudança do tempo. O tempo já mudou, nós vivemos um momento hoje em que a gestão e a interpretação do tempo, ela está comprometida. Vamos usar esse termo bem forte, mas comprometida. Existe a gente chama de futurista, termo novo até, né? Quantos cargos novos, até em função das oportunidades que vocês terão, vou incluir aqui nós também, até porque as tendências tecnológicas estão valorizando os mais experientes, né? Ultimamente até na questão dos prompts que a gente vai falar aqui, da inteligência artificial. Mas nessa questão do tempo, e trazendo a figura da Amy Webb, que é futurista, ela disse que nos próximos 3 ou 4 anos, eu concordo em parte com ela, nós teremos aí uma grande mudança nas relações humanas como um todo, notadamente no direito, inclusive na questão também dos registros, da atividade notarial, da atividade dos cartórios como um todo, etc. E vejo como boas oportunidades. A minha preocupação, Naline, é no tempo. E não é que daqui a 3 ou 4 anos vai acontecer, a gente pode se preparar, não. Estou dizendo que daqui a 3 ou 4 anos, então 2027, 28, talvez 29, de repente, tudo vai mudar e não vai dar tempo de muitas pessoas se reinventarem. Não vai dar esse tempo. Recentemente, num debate com os economistas, eu fiz esse questionamento. Eu também fiz economia junto com o direito e voltei a estudar economia, Naline, em função das criptomoedas, os blockchains, e agora em função da inteligência artificial. Mas coloquei qual seria o impacto e a lógica na eventual substituição de 800 milhões de empregos no mundo, que são as estimativas que as estimativas prevêem. Então os respondiam para mim, não, mas isso é natural, né? A automação vem, traz isso, etc. Então, a revolução industrial, substituição daquilo que repetiu. Concordo, mas eu falei, mas a pergunta não foi essa. Eu falei de eliminação de empregos, não de substituição. Por que eu estou usando o termo eliminação? Porque não vai dar tempo. Então, o tempo que mudou hoje não vai ser suficiente para muitas pessoas se reinventarem, treinarem novamente, aprenderem um outro ofício. Não é só aquilo que é repetitivo. Isso a gente já colocou aqui, já tá precificado. Mas e o resto? Então, até usar uma questão, até hoje de manhã, estou montando aqui um breve curso rápido sobre as últimas recomendações da OAB sobre inteligência artificial. Saiu, estamos aqui só para não ficar atemporal, então no meio de novembro, mais ou menos. E são recomendações bem interessantes e também impactantes, usar esse termo. Então existe, por exemplo, é claro que tudo isso é polêmico, mas eu até vou deixar esse convite aqui, porque isso com certeza será aprimorado. Aliás, tudo que envolve o direito hoje em dia, com essa evolução tecnológica muito rápida, cada vez mais a gente vai ter que se aprimorar mais rápido e mudar o sistema legislativo, inclusive. Mas para não sair da questão da OAB, então, primeiro ponto, está dito o seguinte, que os advogados, é uma recomendação quase que obrigação, né? Eles devem, está escrito dessa forma, eles devem obter o consentimento dos seus clientes para usar a inteligência artificial. Eu poderei, na seguinte questão, mas será que os clientes sabem o que é inteligência artificial? Primeiro ponto.
começa a me lembrar aquelas bulas com aquelas letrinhas muito pequenas que você assina, concorda e depois não sabe exatamente, né? Como alertar, então? Que é um tema que eu vou deixar aqui na gavetinha, vou até perguntar para ti também, como ex-presidente do tribunal e como desembargador, magistrado, uma dúvida que eu tenho curiosa. Vamos deixar aqui a questão do clique, do contrato clique e da repercussão do artigo 11 do Código Civil. Mas nessa recomendação da OAB, Naline, tem essa questão, né, do cliente. Eu vou pedir autorização para o cliente deixar eu usar uma ferramenta que eu faço a gestão, em tese que eu controlo. Então, qual seria, né, a lógica disso? Mas eu acho que é interessante da ciência também. Mas, por outro lado, eu preciso ter consentimento do meu cliente para eu usar, por exemplo, um sistema de gestão de processos? Ou fazer uma pesquisa em uma base qualquer de jurisprudência? É uma ponderação que a gente vai fazendo, né? Uma outra recomendação constante nessa recomendação também, que acho que não tem número ainda, diz o seguinte, que os profissionais da área jurídica, os advogados, terão que auditar essas ferramentas e certificar que essas ferramentas protegem os dados que nós, advogados, temos a obrigação de manter em sigilo, dados dos nossos clientes. Aí eu coloco também, mas será que os advogados sabem auditar essas ferramentas técnicas? E se vem uma primeira resposta, não sabem, então será que nós teremos que saber? Pode ser. Teremos que nos atualizar, treinar, etc. Ou contratar um especialista, criar mais um... Contratar um especialista, ou ler os termos de uso. Vou aproveitar a pergunta que a gente deixou na caixinha aqui. Ou ler os termos de uso, que ninguém lê termos de uso, né? Hoje em dia a gente manifesta a vontade, dando um clique, sem saber o que a gente está concordando, ou aceitando, ou manifestando a vontade. Isso é muito curioso porque virou um hábito. Quer dizer, e para o direito é um impacto muito grande, né, Aline? Porque quando eu manifesto a vontade é um ato muito importante das relações jurídicas. E todo mundo clica, não sabe, depois diz, não sabia. Deveria ter lido aquela, não é? Mas ninguém lê. Também não lê. Também não lê. Mas enfim, a gente faz uma conexão também com os emojis, né? Já existem julgados. Aqui em São Paulo não sei se teve mas tem o paradigma do Canadá, em que o sujeito estava negociando uma compra de terras agrícolas e na negociação ele deu o likezinho. O tribunal entendeu que aquilo era um consentimento positivo e validou a compra. Olha aí. Então, dentro dessa questão das manifestações digitais, a gente tem isso. Mas o que eu estava colocando aqui junto com a OAB, que é para perguntar para a Naline, na verdade ele está me entrevistando, mas é um bate-papo, né? É o seguinte, esse hábito que a gente tem, né, que muitas vezes, nesse clicar, nós cedemos informações pessoais relacionadas à privacidade e à intimidade. Então, independentemente da Lei Geral de Proteção de Dados, lá no Código Civil, no artigo 11, né, no capítulo dos direitos da personalidade, está escrito o seguinte, que os direitos da personalidade não podem sofrer restrições voluntárias, sob pena de nulidade. Então, restrição voluntária é quando eu mesmo, né, restringo, ou nesse caso cedo aí, as minhas informações relacionadas à privacidade e à intimidade. E a gente faz toda hora. Então tem alguma coisa errada, porque isso está acontecendo e é contra o artigo 11. E quando isso acontece com muita frequência, a gente está nesse momento que a gente está fazendo isso sem muita percepção e compreensão, qual seria a consequência lógica? Quem que deveria vir, né, ajudar quando acontece isso dentro da competência dos direitos difusos e coletivos? Ministério Público. Mas eu não conheço nenhuma ação civil pública questionando essas questões. Porque pela letra da lei, né, em tese, elas seriam nulas. Fora a questão dos dados em si, da LGPD, dos vazamentos, né, e daí que só aumentam e daí por diante. Mas é uma Paulo, interessante, né? Você é especialista em LGPD. Eu tenho alguns orientandos, principalmente o Fernando Tasso. Você conhece o Fernando Tasso? Grande amigo, excelente juiz, dedicado à tecnologia. Fernando, um grande abraço aqui, presencial aqui com o presidente Naline. Um querido e muito competente. Sim, ele foi me orientando, mas na verdade eu é que aprendi com ele, continuo aprendendo com ele. E ele explorou bastante a questão da LGPD e eu provocava dizendo o seguinte, você não acha, Fernando, que numa era de exibição, de selfies, né, de exibicionismo, de protagonismo, eu quero mostrar quem eu sou, etc., você proteger dados não fica alguma coisa paradoxal?
Não há uma queda de braço entre o escancaramento da sua personalidade, dos seus dados, da sua intimidade, e depois você querer proteger. Como é que você vê isso? Você que é especialista e é chamado a resolver questões complexas. E sabe, Naline, até para os meus alunos, eu desconstruo o termo proteção. Então, eu digo para eles, vocês querem aprender por LGPD, proteção de dados? Então, a partir de agora, a regra é desproteção de dados, por essas questões. Então, são tantos dados hoje que nós fornecemos para tantos agentes de tratamento que podem ter seus problemas, seus vazamentos. São tantos dados que são criados, também dados sintéticos, vamos chamar assim, a nossa revelia e até com o nosso desconhecimento, que fica muito difícil você tratar do conceito. Olha, efetivamente, eu tenho certeza que meus dados são protegidos. Sempre lá nas aulas eu questiono meus alunos e digo assim, quando começa o tema, quem aqui já sofreu um vazamento de dados? Então eu fico olhando assim, aí um outro tal, vou fazer a pergunta de novo, quem já sofreu? Falei, todo mundo pode levantar a mão, mas eu nunca sofri. Vamos lá, ferramenta número 1, vamos lá, Have I Been Pwned? Coloca lá, tá lá 2, 3 e-mails gratuitos, que todo mundo usou. Então hoje é praticamente impossível você não encontrar alguém que tenha tido algum tipo de vazamento de um dado pessoal seu. E com a inteligência artificial isso fica muito pior, porque hoje com 15 segundos de vídeo, por exemplo, eu consigo replicar, fazer sinteticamente 1 hora de vídeo de algo que a gente não falou. Não. De repente, até essa questão de sigilo é uma ficção, porque você coloca sigilo, isso já era assim, mesmo na nossa realidade analógica, que foi a minha maior parte na justiça, eu falei assim, esse negócio de você coloca sigilo, segredo de justiça, e aí você cita o pessoal que trabalha, é um pessoal reduzido em número, né, em quantidade, mas quando é sigilo, aí ele passa a ter uma curiosidade maior sobre o processo e conta para um amigo íntimo que tem um amigo íntimo que tem um amigo íntimo. Agora, com a inteligência artificial, com essa desnudação, né, das informações, dos dados, eu acho que sigilo de justiça é uma ficção, não é? Pois é, Nadine, mas a gente tem que dar um jeito de proteger esses dados, né? E Porque qual é a receita? tem que dar um jeito, não sabemos. Eu também não tenho aqui a receita, né? Estamos aqui batendo, quem sabe sai alguma coisa aqui, enfim. Mas eu tive uma ideia aqui. Da parte notarial, dos cartórios, a situação fica tão obscura do que é verdade e do que não é, talvez surja uma oportunidade para testar, para dar credibilidade. Isso aqui é verdadeiro. Porque eu falei, dá para criar sinteticamente aí várias imagens até. Mesmo esse bate-papo aqui desse videocast, isso poderia ser criado por inteligência artificial, usando aqui os 15 segundos e colocasse aqui, já falando, por exemplo, de qualquer outro assunto, não um assunto jurídico. Então, talvez essa atividade de colocar, entre aspas, uma marca d'água ou certificar efetivamente, testar que aquele conteúdo é verídico, talvez seja uma nova função aqui para essa atividade notarial, talvez. Ou registral até. Você que tem assim essa visão de futuro próximo e futuro mais remoto, que também são hipóteses, né? Você não tem certeza absoluta. Você não acha que o registro de imóveis, né? Essa é uma casa que atende a todas as delegações extrajudiciais, mas a ARISP, que mantém a Uniregistral, é a Associação dos Registradores Imobiliários. Você não acha que a tecnologia vai nos ajudar a ter um diagnóstico exato em relação à propriedade imobiliária? Por exemplo, o registro de imóveis vai poder ter não só o nome do titular dominial, mas vai poder ter o levantamento aerofotogramétrico, uma fotografia a tempo real para saber se aquela área que foi reservada para descarbonização, se ela existe, se as árvores estão lá, etc. Você não acha que nós vamos chegar a um ponto assim de muita perfeição naquilo que é possível? O que você vê? Como é que você vê isso? Acho, inclusive você falou do tempo. O tempo real, o tempo, voltando aqui a essa questão. Acho que haverá uma valorização, ao contrário de muitos que dizem, não, os cartórios vão deixar de existir. Acho o contrário. Até citei aqui essa parte notarial não registrar, sim. Mas a registral e registro de imóveis como um todo, cada vez mais terão credibilidade em função da sua oficialidade. Isso vai precisar
Porque está virando tudo uma anarquia. Ninguém vai saber o que que é verdadeiro, o que que não é. Que a grande atividade tornar pública, claro, mas também atestar que aquilo existiu. Então, usar um drone, câmeras em tempo real, imagens, outras formas de verificação, acesso a bases, enfim, qualquer tipo de tecnologia que consiga pormenorizar aquilo que está sendo objeto de um registro. Imóvel, por exemplo, vamos até avançar um pouquinho mais. O que o imóvel pode ter, pode não ter, aproveitamento real ou não, questões ambientais. Talvez um diagnóstico geológico, hidrológico, de vulnerabilidades, não é? Eu acho que é um repositório que vai poder nos dar uma visão real do que existe. Segurança. Segurança, né? Eu acho que E as pessoas comentam, às vezes, falam mal de cartório, naquela visão jejuna, laica e falaciosa. Mas o cartório não usa um centavo do dinheiro do erário. Ao contrário, é um percentual bem significativo que as delegações entregam para o governo. faz um exercício aqui, futurístico aqui. Não de muito tempo, mas imagina uma integração. É porque anteontem eu estava discutindo isso também na minha atividade profissional, uma integração. O sujeito quer comprar imóvel. Então ele já usa todas as ferramentas de localização em tempo real, que vem com não só a imagem do local em si, mas tudo que acontece em volta. Então, índice pluviométrico, se chove, se é bom, temperatura, etc., segurança, quem mora perto, quem não mora, ele tem um cenário completo, joga na IA e ela vai trazer isso filtrado para ele. Então, rapidamente, eu quero comprar uma casa na praia X, que eu gostei, porque tem pessoas ali, assim, assado, etc, etc. Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Rapidamente online ele vai também, já faz a busca no melhor financiamento que ele tem. Já está com o financiamento aqui. Entra no portal de integração, já tenho o financiamento, já tenho o corretor e já tenho o registrador. Todo mundo junto, trabalhando integradamente. Olha aí, esse é o futuro, hein? Vocês que estão lá estudando. Agora, a gente vem para uma constatação que eu queria falar duas coisas com você. É você que tem que falar. Você acha que o nosso ensino jurídico está acompanhando isso? E os concursos de seleção para todas as carreiras jurídicas, mas principalmente para o titular de uma delegação extrajudicial. Esses concursos baseados na memorização de textos normativos, doutrinários, jurisprudenciais, é suficiente para recrutar uma pessoa? O direito está atrasado. Não sabe? Está atrasado. O processo legislativo, os cursos de direito, a prática do dia a dia, isso vai mudar. Tem que mudar, né, Renato? Eu acredito muito, Naline, no direito protagonizando essa evolução tecnológica, porque o cenário que eu estou projetando aqui é uma certa anarquia. O que acontece quando a gente tem anarquia? A tendência natural, histórica, sempre que há algo anárquico, alguma bagunça, o direito vem, a norma vem e ela regra determinada situação, questão. Isso vai acontecer. Ontem à noite começou, estamos aqui em novembro de novo, saiu a última versão do projeto de inteligência artificial 2338, projeto longo, extenso, com várias regras, muito parecido com o projeto europeu, também muito combatido, tem vários interesses envolvendo, etc. Mas é o retrato prático, como é a LGPD, de que haverá uma normatização. Mas, na sua pergunta, o estudo do direito, sim, ele está atrasado. Então, eu leciono hoje direito digital, proteção de dados, inteligência artificial. Então, leciono regularmente na graduação da FAP, na ESPM e na pós-graduação no INSPER e no Mackenzie também. Em outras universidades, mas de forma reiterada, recorrente nessas 4 universidades. Todas as minhas aulas, Naline, são com inteligência artificial. Todas. Então, a primeira coisa que eu digo, quem tem algum aplicativo de IA, quem não tem baixa, a gente já customiza, já configura e vamos lá. E fazemos exercícios práticos e recebemos os resultados. E a consequência hoje que a gente vê é que, primeiro, eles se surpreendem quando eu peço para usar IA. Mas nenhum professor pediu. Normalmente a resposta é não. Não. Temos alguns até colegas, professores que eu brinco, né? Eu já gravei com alguns,
Só, não, a gente vai morrer antes. Eu falei, não, tô falando 3, 4 anos, a gente já usa, não vai morrer antes, tem a recomendação do OAB que a gente começou o bate-papo aqui. É como hoje, né, que eu tenho que cuidar das mudanças climáticas, a gente falava, daqui a 100 anos vai acontecer isso. Está acontecendo já. Então você tem que se mexer, porque, né, a tecnologia é um tsunami também, né? Tá nos engolindo. Se você não boiar, você só sobra. Nós não podemos parar. Né? Por exemplo, o videocast aqui, há 4 anos atrás, nós não usávamos com essa intensidade. A pandemia veio, acelerou, etc. E estamos fazendo. Aliás, convido também meu canal, @versa.podcast. Já fiz o convite aqui para o presidente Naline participar com a gente também no ano que vem, se Deus quiser. Mas está atrasado. E se a gente colocar naquela questão ou daqui 3, 4 anos, por que não está mudando? Assim, será que são as poucas pessoas que estão vendo o que vai acontecer? Porque isso é uma vantagem competitiva também. Sim. Né? Você ter essa... Agora, Renato, num país como o nosso, de tantos paradoxos, né? Você tem a riqueza mais escandalosa e você tem a miséria mais escabrosa, né? Será que o acesso à tecnologia, né, se ele não for disseminado, ele não vai aprofundar esse fosso entre os que possuem e os despossuídos? Muita gente questiona e fala, mas o brasileiro é muito conectado. Né? Realmente. Os números são... Conheço brasileiro que não tem uma conexão. Tem a questão, inclusive, da criança e do adolescente. Hoje a Austrália acabou de aprovar uma lei proibindo redes sociais para menores de 16 anos, que eu acho bem interessante. Mas o brasileiro ele é conectado em parte por necessidade, então não há como não ser conectado. Você vê o catador, ele tem celular. Eu já vi mendigo falando, aceito o Pix. Eu falo, não tenho trocado, mas eu tenho Pix. Ele tem que, senão ele fica offline, né? Não tem como. O brasileiro é muito curioso, ele gosta de tecnologia, independentemente da camada social, é um fato. Curioso, interage, então todo mundo gosta de ver uma rede social, influenciador. A questão dos influenciadores, por exemplo, que é uma questão polêmica hoje, o influenciador ele pauta muito mais que um político, por exemplo. Evidente, você viu as eleições, né? O efeito, né? O fenômeno desses que não tiveram televisão, mas têm seguidores, né? Então, Conversou. O Marçal, né, lá, o coach lá, etc. Quanto que não movimentou. Então, pulverizamos vários veículos de comunicação, temos essa intensidade, até essa proximidade, né? Coloquei aqui isso, me sigam nas redes sociais, né? @RenatoOpsBlum e tal, que faz parte desse novo momento tecnológico que a gente tem. Então, a gente interage muito mais. Aliás, é uma coisa que eu sempre falo, porque muita gente diz, né? Olha, a tecnologia veio para ajudar. Quando eu digo, mas a gente trabalha mais hoje ou trabalhávamos mais há 15 anos atrás? Mas trabalha muito mais hoje. claro, Porque hoje a gente tem que postar, botar rede, não tem mais fronteira também entre o trabalho e a sua vida, né? Porque continua trabalhando, né? assim, 24/7. Não é 24? 24/7. Vem o WhatsApp, na verdade a gente tem que tirar o alerta, colocar o modo sono, para que a partir das 20, no meu caso, das 22 às 4 da manhã, eu desabilito. Porque senão você não dorme. Outra coisa, Renato, eu fui vítima, então eu fui furtado. É quase roubo, porque foi com violência do meu celular. E foi minha vida, foi uma coisa assim que me traumatizou. Em 20 minutos, o meu assaltante lá conseguiu fazer 4 saques, porque eu estava aberto chamando um Uber na porta da Sala São Paulo, né? Então, como nós ficamos reféns, né? Então, você tem alguma regra pra gente? Você já falou aí do sono, né? Mas você é pai. Eu não sei que idade tem seus filhos. Você é novinho, deve ter filhos pequenos ainda. Agradeço o elogio. Não sou mais tão novinho assim, estou com 55 e tenho 3 filhos. Tenho a Renata já advogada, com 23 anos. Maravilha. Tem o Beto, que tem quase 20 anos. Está no 2º ano de Direito e trabalha já numa multinacional. Eu fico babando aqui quando eu vejo isso. Do Direito também, né? Estudando Direito. E tem o Paulo, que tem 17 anos, está no 2º colegial, mas que eu brinco também é advogado, só não tem a carteira.
que gosta de fazer relacionamento. O avô, então, fica babando, né? Exatamente. O pai do Renato, meu amigo muito querido, Zé Roberto Opsibon, ele mesmo brincava que nós éramos os Tonton Macuti do desembargador Jung da Costa Manso, que era amigo de ambos e foi presidente do Tribunal de Justiça. Mas então você não tem filhos, assim, crianças. Mas aconteceram algumas coisas interessantes. O que eu passava para eles? Até acho que vale como sugestão. As questões práticas. Olha, o que pode acontecer se alguém invadir a tua conta, se alguém tentar praticar um estelionato, ou mesmo no caso de furto ou roubo de um celular. Então, olha, tive esse caso aqui, aconteceu isso, o sujeito sofreu, olha, assista lá o podcast, o videocast que eu com a Aline, está citando aqui o desconforto, etc. Então, como evitar isso? Mostrava na prática. Ó, postou essa foto aqui, nudes, etc. A pessoa está cancelada e daí por diante. Até hoje funcionou. Até hoje. Espero que, se Deus quiser, continue funcionando. Mas a Renata, minha filha, que hoje eu sei que é advogada, ela teve uma situação curiosa na escola. Acho que ela tinha 9 anos, alguma coisa, 8 ou 9 anos. E tinha lá uma aula de tecnologia, de informática na época. E o professor, chamava Otávio, ele na época mandou uma mensagem, um e-mail, já não tinha, acho que nem tinha WhatsApp, era na época do Orkut, dizendo que precisava falar comigo. Eu fiquei preocupado, se aconteceu alguma coisa, ela fez alguma coisa, né? Aí falamos por telefone ou Skype, eu não me lembro. E ele falou, Renato, é o seguinte, estou aqui fazendo exercício com a classe, só que é numa plataforma específica, e cada um criou seu login e senha, mas eu faço a gestão disso. E quando eu pedi a senha da sua filha, ela se recusou. Porque ela disse que a senha pessoal é intransferível, que você, Renato, tinha dito para não passar para ninguém, hipótese nenhuma. Ele falou, mas cara, tô te ligando porque está nos termos de uso. Aqui, nesse caso, a tutela é do professor e o professor tem acesso às senhas. Eu falei, perfeitamente, tá? Então eu tô comemorando aqui que aquilo que eu passei, né, tá olha aí. Agora vamos aproveitar essa situação, então, aí você pega os termos de uso, mostra para os seus alunos, dizendo, olha, tem essa aqui é uma exceção, questão de um pitacozinho jurídico, alguma coisa assim. E depois eu falei com ela, falei, nesse caso você pode passar a tua senha. Toda regra tem uma exceção, né? Foi curioso que ficou ali na cabecinha. Então, uma sugestão, passar casos práticos. O que eu sugiro aqui no caso do que a gente vivencia hoje, de estar sujeito, infelizmente, a um furto ou a um roubo. Então, existem vários bloqueios hoje que a gente tem que fazer. Eu sei que a segurança é inimiga da prática, mas eu prefiro ter a segurança. Então, por exemplo, hoje nós temos uma sugestão. Sempre uma senha relativamente forte, senhas distintas para acessos em aplicações também diferentes. Não use sempre a mesma senha. Faça uma regrinha mental. Não deu para guardar? Existem bons aplicativos de guardas de senha, e aí a senha desse aplicativo tem que ser muito forte, claro, que eu vou ter as senhas dentro desse aplicativo, e são seguros, na sua grande maioria. Ativar o pré-bloqueio no menor tempo possível, então tem lá 30 segundos, que é normalmente o menor, deixa ativado isso. Tem alguns aplicativos que trazem a geolocalização adicional, aquele de buscar, que é nativo já dos dispositivos, então eu recomendo um ou outro, por exemplo, o Life 360, é interessante de usar, eu uso bastante, ative com seus familiares, pode saber onde você está. Tem aplicativos que você consegue, em caso de emergência, ativar, ele fica filmando automaticamente atrás da tela, então o criminoso não vai perceber que está sendo filmado, da mesma forma. Questão das configurações, então aquela configuração, por exemplo, que a gente tem o nosso Face ID, dá para a gente configurar no tempo de uso. Quando a gente coloca o tempo de uso, que tem um outro objetivo, mas aqui no Brasil a gente usa por segurança, ele some, né? Aquele aplicativo ele some da visualização, então o bandido pode até roubar ou furtar com o dispositivo desbloqueado, mas quando ele for trocar a Face ID, ele não vai achar, ou vai precisar de mais uma senha, então isso também é mais uma dica. Uma barreira. O aplicativo do governo do celular roubado também é super interessante, que você consegue rapidamente cancelar. É fácil a sua senha também do acesso do Google, da Apple, etc., que você consegue deletar, apagar o telefone o mais rápido possível também. E a gente caminha hoje por já melhorou um pouco o cenário, mas dá um pouco de trabalho ainda a gente fazer os cancelamentos, resetar, depois levantar o cloud, tudo isso, etc. O ideal seria que nós tivéssemos um portal, um serviço integrado. Olha, o sujeito foi furtado ou roubado, ele vai entrar em contato ou por WhatsApp, ou por telefone mesmo, ou pelo outro canal. Aconteceu isso e automaticamente dali vem um comando
se bloqueia tudo. Isso iria desestimular também a prática criminosa. Porque hoje o sujeito ele tem dois atrativos. O dispositivo de hardware em si, que tem o mercado secundário. E se não tivesse mercado secundário, eu comprei um celular barato. Comprou porque provavelmente vai ser objeto de furto ou de roubo. Se a gente não tivesse isso, desestimularia esse tipo de prática. E tem a questão também dos pagamentos, né? Então, vou fazer um Pix, vou transferir, vou usar a conta de uma rede social e daí por diante. Então, nisso a gente tem que evoluir um pouquinho mais para facilitar a vida de muitos que, infelizmente, como no teu caso, já foram vítimas desse tipo de... Porque nós dependemos disso aqui. Sim. Então, vamos fazer... É mais um exemplo, né, da sua pergunta, Nani, que a gente tem um certo atraso. Está acontecendo, o que não evolui? Cadê a normativa para integrar isso? Cadê? Temos que chamar junto a Anatel, temos que chamar Proteção ao Consumidor, Senacom, Procon, etc. Enfim, mesmo uma normatização ordinária para facilitar. É aquela história quando a gente pergunta, né? Você gosta de usar o WhatsApp para fazer negócios, por exemplo? A gente é inundado aqui, passa às vezes o WhatsApp. O WhatsApp não foi feito para isso. O WhatsApp é o WhatsApp. E aí, tudo bem? Coisa rápida. Mas virou um hábito. Então, quando eu falo, manda por e-mail, mas por e-mail, sim, vai ser mais rápido do que no WhatsApp, porque o WhatsApp eu vou deixar o não lida, torcer para o não lida não replicar no WhatsApp web, para fazer isso depois, e vem pequenininho, é perigoso, não é o ideal. Mas a tecnologia vem e acaba confundindo. Então, mesma coisa do cinto de segurança. Né? Quando a gente falava na lógica, o cinto protege a tua vida antes da multa, né? Protege. Por isso que é cinto, ele protege. Então, por que você não usa o cinto? Porque incomoda. Isso que é mais importante. Então, você preservar a tua vida ou você ter um incômodo? Não, preservar a minha vida. Então, por que você não usa o cinto? Porque incomoda. Mas, então, aí, na hora que vem a sanção, agora eu vou usar. E aí vira o hábito, né? Então, às vezes tem que ter sanção. A lei que pegou, né? A lei que pegou. Mas, Renato, como é que você visualiza o futuro das delegações extrajudiciais e do judiciário, né? Eu vejo com preocupação que nós só pensamos em quantidade. Precisa mais varas, precisa mais estrutura, precisa mais funcionários, precisa mais tribunais, precisa mais juízes, aumentando essa grita em relação ao custo da justiça brasileira, né? Então, eu penso que a tecnologia, ela viria para melhorar a eficiência e também provocar um enxugamento, né? Melhor utilização dos recursos do povo. O que você acha? Acho que a gente vai ter mais intensidade. Eu só não sei se essa intensidade vai ser replicada na substituição da atividade humana ou se o volume dessa intensidade vai manter ou até aumentar a própria atividade humana, porque um pouco de interação humana a gente sempre vai ter. A tecnologia ela vem e acaba trazendo lateralmente outras necessidades. O próprio WhatsApp. Hoje a gente recebe tantos WhatsApps que a gente não dá conta. Então eu preciso hoje de pessoas que me ajudem pelo menos no horário comercial. Então nesse momento eu tenho aqui uma assistente minha que está lá vendo o meu WhatsApp quando a gente conversa aqui. Tem mensagens profissionais, uma série de outras, e vai distribuindo dando andamento. Então tem que ter uma pessoa fazendo isso. Então a tecnologia, ela deu dinamismo, só que me obrigou a ter mais uma pessoa fazendo isso. Dá para usar IA ao invés dessa pessoa? Acho que não. Porque são questões dinâmicas, não são repetitivas. Na questão do judiciário e na questão da atividade registral, notarial, cartorial como um todo. Eu vejo, até como eu citei antes, eu vejo um crescimento. Eu vejo mais importância, mais necessidade. Claro que talvez um pouco diferente do que a gente tem hoje. Vai haver um aumento, mas também vai haver mais dinâmica, mais rapidez. Aquele exemplo da integração que eu dei, você vai comprar a casa, está tudo junto, isso vai acontecer. O e-notariado também é um exemplo interessante. E o judiciário, cada vez mais, vai julgar essas causas num tempo menor. Vejo o juiz digital 24/7 integrado com as suas ordens, comunicações, já certas plataformas. Então, tenho aqui um listo acontecendo, por exemplo, no Instagram. O pedido já é muito rápido, posso usar até IA para me ajudar a fazer mais rapidamente o pedido, a peça. O juiz já recebe também com IA, já analisa, verifica, confirma, sempre confirmando aquele resultado. Já dá o clique, solta a nota para a plataforma, ou mesmo, ele mesmo vai poder fazer a gestão de remover. O juiz não vai precisar mandar
Tá bom, já removo. Como hoje faz com essa Bacen-Ju, isso, né? Isso mesmo, veja hoje essa integração. Eu acho, Renato, que você precisaria aparecer mais aqui e fazer com que a nossa mentalidade, né, do judiciário, do extrajudicial, assimilasse, né, essa urgência da gente cuidar do que já está acontecendo, né? Nós estamos mergulhados nessa turbulência da disrupção, né? E vamos, às vezes, sem perceber, nos mantendo fiéis a regras que já não vigoram, né? A normas que já não interessam mais e foram derrogadas pela volúpia do desenvolvimento. Café com o reitor aqui, uma alegria. Contem sempre conosco. Obrigado, Renato. Nós pedimos sempre que o convidado deixe uma mensagem para essa juventude aí, que às vezes tem a meta de, sei lá, se tornar titular de uma delegação extrajudicial, ou ser promotor, ou ser juiz, ou ser defensor, ou ser delegado, ou, de repente, fazer outra coisa, né? Ser agricultor, né? Que é uma coisa que também nós precisamos, né? Tem muita área a ser reflorestada no Brasil. Nós precisamos de tudo. Primeiro quero agradecer aqui, é uma honra estar contigo, Naline, toda a sua relevância, um exemplo para muita gente, para não dizer para todos. Receba a minha sincera admiração. Espero que aceite meu convite lá pro meu canal. E eu digo o seguinte, comer a gente vai precisar sempre comer, né? Então a agricultura que você citou, é um bom negócio. E com automação, inclusive tecnologia. Sim. E energia a gente sempre vai ter que ter. Sem energia tudo isso aqui acaba, já era, enfim. Mas se eu puder deixar um recado final, aproveitem essa evolução tecnológica, estudem, se dediquem, acompanhem. Eu sei que não é fácil, porque agora a gente tem que estudar cada vez mais no menor tempo. Não dá para parar. Não é todo mundo que consegue, mas quem conseguir vai ter uma vantagem competitiva. Então aproveitem e tragam essa tecnologia para o dia a dia no âmbito jurídico. Como eu disse aqui, eu acredito muito no protagonismo do direito junto com as novas tecnologias. Então, aqueles que conseguirem acompanhar isso tudo vão ter grandes oportunidades, sem dúvida nenhuma. Mas fiquem atentos porque a questão do tempo que a gente começou discutindo aqui, ela é crucial. Então eu termino aqui agradecendo e dizendo aí Deus abençoe a todos, porque muitas questões aí vão depender da sabedoria que Deus vai nos dar, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Naline. Nós conversamos com o Renato Opsi Blum, eu tenho certeza que vocês adoraram, por isso nós vamos trazê-lo outras vezes. Ele é muito ocupado, mas ele encontrará um tempinho para conversar conosco outra vez. Até a próxima.